Fala aí galera, eu sou o Tei e pela milésima vez eu venho dizer aqui que o novo formato já começou. E sim, meus amigos, eu falhei aí nos últimos dias em postar os vídeos aqui nesse canal, né? Afinal de contas, lá nos jogos no canal de jogos comentados, são vídeos que eu já tinha gravado. Essa semana, cara, eu tava muito baqueado, então eu dormi muito. Mas ainda bem, estou recuperado e agora a gente vai finalmente falar sobre os primeiros resultados dos torneios que rolaram no último fim de semana, tá? Tiveram alguns nacionais rolando, nacionais e regionais, e a gente vai tentar comentar e pincelar um pouco por cima. Tiveram aí foi 5 nacionais, se eu não me engano, que tiveram no fim de semana, e eu quero comentar meio que individualmente, pra gente poder ver alguns resultados, né? Talvez eu não faça de todos, né? Mas enfim, a gente não tem tantas informações assim, mas vamos comentar um pouquinho dos resultados pra gente ver como tá se desempenhando o formato até o momento. É claro que a gente tem que entender que o metagame não é uma coisa estática, tá? Tem várias diferenças, por exemplo, o formato, a forma em que personificaram ali os decks dentro do top no nacional da Irlanda, no nacional de Portugal, vai ser totalmente diferente de como vai se configurar o nacional nos Estados Unidos, ou principalmente no nacional do Brasil, porque tem as peculiaridades, tem a popularidade dos decks, e sim, tem tendências a depender de onde está sendo jogado, tem decks que são preferíveis pelos melhores jogadores da região em detrimento de outros, simplesmente isso. Então, é claro que tem a melhor opção, mas é formato novo, decks novos, e tudo isso impacta nos decks que estão sendo usados. Os decks estão sendo testados para o formato, certo? Ainda não está definido, o formato acabou de começar, mas vamos tentar entender os resultados para a gente poder trabalhar em cima disso, certo? O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá! Mas antes de você prosseguir com o vídeo, tem um recadinho muito rápido e falar que se você quiser comprar ou vender cartas, você pode acessar aí mypcards.com para poder cadastrar as cartas que você não quer mais usar, que você quer vender, que você tirou naquele boost da inscrição da tua local, que você ganhou de premiação na tua local. Pois é, registra na MyPcards para poder vender suas cartinhas e ficar rico, milionário com isso. Mentira, você não vai ficar rico, mas você vai ganhar um dinheiro de uma carta que você não usa. E claro que se você quiser comprar as cartas, você também está no lugar certo. Na MyPcards você compra cartas de outros vendedores, não lojas, vendedores mesmo, o que teoricamente faz com que os preços sejam menores, apesar de que ultimamente o vagabundo tá querendo meter a bota mesmo, né? Mas foda-se! Você pode entrar lá e comprar. E se você for comprar suas cartas, você usa o meu cupom aqui, TSHADOW5. Para compras acima de R$50, você ganha 5% de desconto e dobra os números que você ganha para concorrer ao sorteio que rola mensalmente. Todo mês tem sorteio e quando você faz compra você vê o número. Se você usar o meu cupom TSHADOW5 para compras acima de R$50, você ganha 5% de desconto e dobra as suas chances nos teus números, né, para concorrer ao sorteio. Caso a tua compra não chegue ao valor de R$50, não use esse cupom, porque ele não vai funcionar. Você tira o 5 do final, usa só TSHADOW de cupom, tá? E com isso você vai dobrar as tuas chances. Não vai ganhar desconto, mas você dobra a tua chance no sorteio, certo? Então se você quer comprar ou vender suas cartas, mypcards.com.br, compre suas cartas, venda suas cartas e fique rico! Agora nós vamos falar do próximo vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui estamos na tela da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, onde eu encontrei da forma mais organizada pra gente poder acompanhar aqui os resultados. Então, nesse fim de semana, rolaram algumas paradas, né? Então, no dia 5 e 6, a partir daqui, ó, é formato novo, certo? Tivemos... Ah, vocês não estão vendo aqui, ó. Do dia 5 pra frente tivemos formato novo. Então, rolaram vários regionais e alguns nacionais. Temos registrados aqui pelo menos, o nacional de Portugal, que contou com 148 pessoas, o nacional também da Irlanda, que contou com 206 pessoas. E no dia 8, sim, dia 8, o dia 8 também conhecido como segunda-feira, teve aqui o nacional de Israel. Pois é, hoje nós vamos acompanhar o nacional da Irlanda e ver os resultados disso, onde teve 206 players, tá? Antes de a gente poder falar do nacional aqui, eu peguei essa imagenzinha lá do canal do... Ih, rapaz, cadê? Não tem aqui? Deixa eu só ver isso. Tá errado. Ai, Jesus amado, primeiros... Não, onde que eu coloquei a porra da imagem? Aqui, ó. Beleza. Aqui no canal do saudoso, nosso amigo da vizinhança e amigo do Joey, Raishi Mariano Yu-Gi-Oh! É o nome que tá na certidão de nascimento dele. Ele compilou esses resultados, inclusive tem esse vídeo do Raishi que ele fez falando sobre os resultados dos nacionais, né? Teve o nacional de Portugal, teve o nacional da Costa Rica, o nacional da Guatemala e o nacional da Irlanda, Portugal, Guatemala e Costa Rica. E aí, esse aqui é o score dos decks que toparam, tá?
toparam em todos esses nacionais, onde tem um número esmagador de Caxeira, obviamente, seguido por Super Heavy Samurai, onde performou bem melhor na Costa Rica do que no resto dos nacionais, mas enfim, é uma boa performance, seguido pelo Splight, que fora os decks novos, decks meta, né, que é o Super Heavy e o Caxeira, o Splight é quem melhor performou, seguido por Purrely, Mathmac, Despia e outros decks, que eu não vou citar todos aqui, tá? Então, assista o vídeo do Raiz pra você poder acompanhar melhor essa parada. Mas, hoje nós vamos ver o Nacional da Irlanda, onde tiveram 206 players e dentro do top rolou o seguinte, o campeão desse torneio foi um Splight Evil Twin, tá? Splight Evil Twin foi o grande campeão do torneio. O segundo colocado foi um Labyrinth. Infelizmente não tem a decklist desse Labyrinth, queria muito ver essa decklist, mas o cara ficou em segundo colocado nesse torneio de 206 players, nesse nacional, com o Labyrinth. É interessante isso, né? O top 4 foi preenchido por 2 Super Heavy Samurai. O Caxeira não fez top 4, mas ele performou bem ainda, né? Onde você tem aqui dentro do top 8, aí não importa muito a ordem, você tem um Purrely Splight, você tem um Splight, tem um Purrely puro, na verdade, né? Eles colocaram Dark World aqui, mas né, não é isso, é um Purrely mesmo. Tem um Splight Purrely também, que é Purrely mais do que Splight, mas enfim. Tem um Caxeira, outro Caxeira, e esses são o top 8 no geral. Top 16, um Despia, um Labyrinth, mais um Super Heavy Samurai, 2 Caxeira, um outro Purrely, um Hero e um Mathmac. Esse foi o score final do top 16 desse nacional, repito, com 206 pessoas que tem cut para top 16 aparentemente, né? Então essa é a performance do torneio, a performance dos decks dentro do torneio, tá? E o Splight Evil Twin foi o grande campeão, certo? E a gente vai trocar para essa tela pra gente acompanhar algumas decklists. Nem todas estão disponibilizadas, tá? Nem todas as decklists foram divulgadas, mas a gente vai acompanhar as que tem até o momento. Primeiro ponto que eu acho interessante de falar é olhar esse deck do campeão. Um deck de Evil Twin Splight, né? Por quê? Bom, o Splight já é um deck sólido, todo mundo sabe disso. O Splight é um deck sólido. Ele é a melhor opção pra esse torneio, por esse formato, quer dizer? Eu acho que não. Tá? Mas ele é um deck muito competente. Você pode topar e ganhar os torneios desse formato usando o Splight, porque o deck é competente. A gente sabe que tem várias vertentes de Splight, né? Tem o Splight Evil Twin, que é esse aqui. Tem o Splight com a engine de Melf. Tem o Splight com Renick. E tem o Splight mais purão, que se você quiser usar Swap Frog, Bujin. Tem o Splight Brave também, né? O Brave Splight. No formato anterior, a gente teve uma performance boa de Splites com Brave e também com Melf. Foram os melhores splites que performaram no formato anterior, né? Com alguns YCS Gunny pro Brave Splite, foi o que melhor topou, se eu não me engano, e seguido pelo Splite Melf, que performaram muito bem também no outro formato. Foram os melhores splites que performaram. O primeiro splite que ganhou um nacional é esse aqui, um Splite Evil Twin. Por quê? A gente pode tentar argumentar em cima. Não sei se tá certo, tá? Mas eu vou tentar simplesmente racionalizar o motivo disso aqui ter ganho. É a melhor opção do formato? Eu acho que não. Mas é um deck sólido sim, tá? Como eu já fiz no meu vídeo falando do formato de hand traps, essa é a primeira coisa que a gente tem que se atentar. É um formato de hand traps. E quando isso acontece, a gente tem que tentar analisar um monte de coisa, Primeiro, a eficiência dessas hand traps no formato. Segundo, ou seja, a eficiência é o quão impactante essas hand traps são contra você. E aí é interessante que você não seja tão impactado pelas hand traps. Quanto menos impactado pelas hand traps você é no formato, melhor. Então você tem que ser resiliente. Resiliente a hand traps e resiliente às hand traps usadas no formato. Porque o fato de ser um formato de hand trap é muito complexo, muito complexo. Todos os decks têm um poder bom, eles são resilientes, consistentes pra cacete, e a depender das hand traps que você compra, mano, os caras passam por cima. Passam por cima. Se você compra uma hand trap, você não vai parar nenhum deck. 2 hand traps, depende da hand trap contra qual deck é. Tá? Então, apesar de estarmos em um formato, quer dizer, estamos no formato de hand trap. Pronto, primeiro passo. Nesse deck aqui é um Splite, então automaticamente cabe hand traps. O cara tá usando 3 Ash, 3 Draw, 3 Veiled, 3 Impermanence, 12 hand traps de main deck, com espaço pra mais, tá? Com espaço pra mais, porque ele tá usando 2 TTT. O TTT é uma carta bem zoada, mas ela performa muito bem nesse tipo de formato, tá? Principalmente porque você tem Caxiras e Super Heavies. Eles usam hand traps. E todo mundo que for tentar entrar no meta vai usar também. E o TTT é eficiente, muito eficiente contra esses decks. Tomou uma hand trap, mano, o TTT olhando na mão é desesperador. Desesperador. Ele pode tirar uma hand trap, provavelmente você vai ter duas, porque você é um deck de hand trap também, né? Provavelmente você vai ter duas, o cara tira uma hand trap da tua mão se machucar muito. Se não machucar, o cara olha a tua mão e tira jogada. Se você toma, o Super Heavy não pode usar, né, TTT, mas enfim. Você pode olhar a mão do Super Heavy, tomou uma hand trap, você vai tomar hand trap, com certeza. Tira uma outra hand trap se te machucar muito. Se for um Ogre, por exemplo, se estiver jogando Splite e não tiver push pra um Ogre, tomou um Veiler, por exemplo, deu TTT, tira a carta da mão dele.
você olhou a handtrap do cara, não te machuca, tira engine dele, starter dele. E aí você mitiga as suas interações, faz interações para as cartas que ele tem, bum, tá tudo certo, tá? Então o TT é muito, muito interessante desse formato. Podiam ser handtraps, mas eu acho que não é um crime ser TT não. Mas podia ter 14 handtraps aqui. Podia ter 15 handtraps, porque tem um Gamma Burst no deck dele. Podia ter 16 handtraps, porque tem 2 Evolto em vermelha, e eu acho que dá pra cortar. E poderia cortar um Red também. Poderiam ter 17 handtraps, se o cara quisesse. Ele não quis, ele usou 12, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 handtraps poderiam ter, caso ele substituísse uma Evolto em vermelha, um Red, Gamma Burst e os TTTs por handtraps. Cabe muito a deck. Então é um deck sólido. O Splight é um deck resiliente para handtraps de 1 para 1. Ele não sofre tanto para a engine, para o draw, né? Não sofre tanto para o draw, a depender de como você começou a tua jogada. E os Evoltuin ajuda nisso, porque você invoca o Evoltuin do deck e pronto, você tem as interações ali já. E acho que é um dos motivos. É um dos sprites que melhor jogam pra cima de draw, por exemplo, tá? Porque o Melf precisa pegar o Melf na end, você tem gasto search e tal, e o Evoltuin é o que melhor consegue fazer isso. Lembrando que estamos no formato de caixeira. Além de estar no formato de handtrap, o formato de caixeira é onde nós estamos. Apesar do Super Heavy ser um deck sólido, mas estamos no formato de caixeira. A interação proativa de pop que o Evoltuin te dá é bom, é boa, é interessante. Então eu acho que esse é um dos principais motivos, e sem falar no Akaush também, né? Principalmente jogar de Akaush. Você tem Bike, o Akaush, e no Super Heavy, né? Você tem o Pierce e tem outro starter que é o Bancard Play. O Agon. Então o pop proativo, ele é bom porque ele tira o Agon, o Akaush e tira o... E a Bike busca o Akaush, né? O piorzinho é o Piercer, porque não toma pop. Quer dizer, toma, mas ele busca o Akaush. E aí, chato. Mas enfim, então essa interação proativa nas cartas de Super Heavy e também nos caixeiras, justo. Eu acho que esse é o principal motivo de ter usado um Evoltuin. E ele performou bem por causa das características boas que o deck tem, né? Enfim, do extra deck do cara são cartas Evoltuin, ele tá usando Link 4, 2 da vermelha, 2 da azul, Phoenix, Cerberus. A menininha que é interessante com o Evoltuin, porque ela invoca os Evoltuin no cemitério sem que você tenha Evoltuin, transforma Splight, Handtrap nesse bichinho aqui, que ele invoca o Evoltuin vermelho, que invoca o azul, que popa uma carta e você joga. É interessante. E aí você fica alocado em Fend, né? Você pode fazer essa menina aqui. E tá tudo bem, tá? Formato de caixeira, 2 Eus, 2 Gigantic, não tem Sprint no deck, porque não tem Nimble Angle e o caralho, então tá aí. Essa é a abordagem do nosso herói com o side deck com Bichel. Bichel é popular no formato. Bichel sim é popular no formato. Pau no cu de Mathmech, que, de novo, esse deck não toma Bichel, por exemplo, que é bom. Então você já começa a desviar ali não só de techs de main deck, mas de tech de side também. Kurikara tá aqui, porque todo mundo tem medo de Pearly e do Arise Heart. Pra ganhar no tempo, Desonesto tá aqui. Anti-Back Row e essa carta, porque o Dash é um deck que precisa ser respeitado e eles preferiram usar essa carta do que o de Barrier. Até porque o de Barrier não pega muito bem o Caixeira, não pega muito bem o Super Heavy, então acho que faz total sentido isso aqui. Essa é a decklist do campeão e essa é a minha visão sobre o Splight ter ganho esse torneio e da engine de ter sido popular, ter sido com o Evoltuin, tá? A gente passa pro próximo deck, que é o deck do top 4, que é um Super Heavy Samurai, e o Super Heavy é standard, tá? Eu falei já em vídeos aí que o Super Heavy é um deck que é muito maleável, a forma com que você vai usar ele, mas o maleável não é a engine full, tá ligado? A engine main mesmo, a engine hard. Qual é a engine hard? 3 Wagon, 3 Pierce, 3 Wakaush, 3 Bike, 2 Benkei, 1 do Scales, 1 do Soul Gaia, 1 Spy e 1 a 2 Peacemaker. Tem gente que usa 3 Peacemaker, inclusive. Isso aí é imutável. Isso aí é o core do deck, é o que o deck é. Então isso não vai mudar, tá? Não vai mudar de um Super Heavy puro. Você pode usar a engine de Wakaush com alguma parada pra fazer Exceed 4, Synchro 8, Barone. Em outros decks? Pode. Não é o deck competitivo, mas você pode. Mas o que vai mudar do Super Heavy, né? Bom, todos eles vão ter um número alto de hand traps. E o que vai mudar é isso aqui, ó. O Infinite Track, a Caixa, o Regulus e o Kaiju. Assim, é um espaço relativamente curto. Você pode aumentar também a quantidade de outros bichos que você vai usar, Pancratops e tal, e cortando o hand trap, mas eu não acho aconselhável. Então assim, não vai mudar muito desse escopo de um Super Heavy não, tá? Eu acho que é mais ou menos isso que o Super Heavy é. Ele tá usando 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13... Não, meu Deus do céu. 3, 5, 7, 9, com 3, 12, 12, 13, 14, 15. 15 hand trap no main deck dele, fora o driver, né? 15 hand traps. Esse é o ratio de hand trap do Super Heavy que eu acho que é ok, né? Sendo elas Ash, Ogre, Morne, Veiler, Draw e Gama. Lembrando que o Morne tem toda a questão do Caixeira, tá? O Caixeira usa Shifter de main deck. O Shifter desliga Veilers, desliga Draws. Toma cuidado. E o Morne come isso e substitui um pouco isso, né? Então é interessante nesse sentido. No extra deck do nosso herói também depende.
o que é standard é os Scarecrow aqui, Apollousa, Savage, o Stardust, esse Synchro aqui de Super Heavy, o Barone e o Baguska e o Zeus. É isso que é standard. O resto vai mudar. O Merry Maker com o Sargas é muito bom, muito bom. Ele pega o Regulus é muito bom nesse deck. Isso vira Zeus, isso bate em Fenrir sem ativar uns efeitos, dependendo da situação, né? Então ele é bem interessante esse Sargas aqui nesse deck, muito interessante mesmo, mas não é o padrão. Eu acho que vai virar, mas enfim, por enquanto não é. O Klee pra poder buscar o Kaiju ou algum Terra, alguma máquina, dependendo, né? E aí no caso o cara usa o Balista porque ele usa a caixa no main deck, mas não é. Eu acho que é comum, mas tem decks que tem vertentes que não usam. No best deck do nosso herói, só monstros, porque o Super Heavy não pode usar spell, né? Retaliate, Bicho, Kurikara, Nibiru, pra somar com toda a gente, porque ele já tem. O Retaliate é um respeito a Purrely, respeito forte a Purrely. E o Anti-Spell, porque apesar de não poder usar Spell Trap no deck, a Spell Trap não pode estar no cemitério. Se estiverem no campo, face up, você pode usar o efeito Super Heavy, tá? Essa é a decklist do nosso herói. Passando aqui pro top 8, temos um deck de Purrely. Os caras colocaram Dark World Purrely, mas não dá pra chamar o deck assim não, né? O Dark World é literalmente os descartes do Purrely pra deixar mais barato. No deck do nosso herói aqui, eu acho estranho essa abordagem de decklist, tá? Acho bem estranho pro formato. Acho inclusive que não é o ideal de Purrely. Não é como o deck vai performar. E se for assim, acho que não performa bem, tá? O Purrely é um deck muito complicado no formato, muito complicado mesmo. Eu acho que muito do uso dele é por ele ser novo e não por analisar o formato e ele fazer sentido. Tá? Eu vou falar mais sobre isso em vídeos futuros. Mas enfim, ele usou 3 do gatinho branco, 2 do preto apenas. De hand trap tem Gama e Draw só. Hand traps de altíssimo impacto e é só isso que ele tem. Além disso, o maluco tem um TTT fake unido a 2 TTT true. E de novo, formato Super Heavy, Kashira, hand traps muito populares. Essas cartas são muito boas contra hand traps pra tentar te fazer voltar pro jogo. E ele tá usando a Herald of Abyss, que come o Arise Heart. E ele tem efeito mandatório, né? Então sempre vai estar viva essa carta aqui. E porque você busca com TTT fake, né? Então tá tudo bem. E por causa da matchup de Purrely também. Tem alguns spots que elas querem usar, mas sei lá, eu não sei se eu usaria essa carta de main deck não. Ele usou e foda-se. O resto é a carta Purrely, cara. E assim, eu acho esse deck bem estranho. Carta Purrely descarte pros Purrely, né? Que é isso aqui. Inclusive, ele usa 3 da Snow, 3 do Brown, né? A Snow quando vai pro cemitério por efeito, descartada por efeito, ela busca um outro Dark World, aí você dá uma spell, descarta Snow, busca Snow, dá outro spell, descarta Snow, busca Snow, dá outro spell, descarta Snow, busca Snow. Se o teu gatinho for achando Quick Play, você chega a um ponto que você busca o Brawl, e o Brawl compra uma carta. Mas se você tiver pós-side, o nosso herói usou o Grafa de side deck, tá? E o Grafa, quando ele é enviado pro cemitério por efeito, ele mata uma carta face-up no campo. Então, é interessante essa abordagem com Dark World, que não é nenhuma surpresa, né? Pra ninguém. O West Deck do nosso herói tá aí, acho que não tem muita coisa de se mudar, né? É isso aí mesmo, o West Deck de Purrely, valeu. Side Deck do nosso herói tem a bola, Shifter, Denko fucking Seca. Então assim, é pouco espaço pra tech, ele tá usando techs não é que seja pouco espaço, ele optou por usar poucas, né? Mas enfim, tem mais cartas muito impactantes aqui no West Deck do nosso herói. Bola do Ra, eu acho um pouco estranho essa bola do Ra, o Kurikara talvez fosse melhor, mas enfim. Shifter no Purrely, Denko fucking Seca, o grafão aqui da massa, Ciclone e mais Floodgate, que é o Summon Limit. Então muito impacto no deck desse Purrely. Eu achei um pouco estranho, de novo, não acho que é o que vai performar bem no formato, mas ele conseguiu fazer top 8 nesse torneio. Aqui tem outro Purrely, que é um Purrely Splice, né? Como vocês podem ver. E aí ele usa o mesmo ratio, né? Dos bichinhos aqui, das spells, não vai mudar. E de novo, pouquíssima hand trap, né? Draw e Nibiru apenas, mais hand trap de alto impacto. E você tem Dark Huller no deck do nosso herói. E não tem mais techs porque você precisa usar as cartas splites. E aqui é o que ele tá usando. Beaver, one card de alguma coisa. Engler, descarte. Poderiam ter 3 Engler porque é um bom descarte, né? E os splitezinhos, né? Então você dá uma spell, descarta um Engler. E aí isso vira 2 Beaver no campo. Que vira Giga, que invoca o Blue. Que você pode fazer Spring, que invoca mais bicho do deck, enfim. É um giro aí interessante. Não sei se eu gosto muito disso não, né? Os splites eles entram quando você tem algum Purrely. Então porque o Blue e o Jet, eles entram quando você controla no Exceed ou o nível 2, né? O Exceed 2 ou o nível 2, se eu não me engano. Tem uma diferenciaçãozinha entre eles, mas enfim, tá aí. De novo, acho um deck bem estranho, pouca hand trap de alto impacto, Dark Huller, estranho, acho bem estranho. E o side deck do nosso herói com Gama, mais Bicho, um Drawzinho, e ele tá usando o Exceed Core, que obviamente é o respeito por causa do Purrely, né? Acho, enfim, sei lá, não gosto dessa carta não, no formato, é muito focada, né? Muito focada. Até o Herald of Abyss já é melhor do que isso, porque pega o Kashira também, né? Pega o Arise Control. Então, tá aí, esse é o deck do Purrely, não vou gastar muito tempo nele não, porque eu já falei do Purrely anteriormente. Esse é o Kashira, o primeiro Kashira que a gente vai ver, que também é top 8, tá? É um Kashira com 41 cartas, se eu não me engano.
E aqui tá a tendência do Kashira, né? Shifter. E o Shifter é pra se tomar cuidado, porque além de tomar Shifter e ser chato pra cacete, o Shifter come algumas hand traps. Estamos num formato de hand traps, né? Então ele come Draw, porque o Draw precisa se mandar pro cemitério, tá? É custo mandar o Draw da mão pro cemitério. E o Veiler também. Então o Shifter, além de ser uma carta que desliga muito deck, ele é uma carta que você dá no começo e, meu irmão, tá livre. Você não toma Draw e não toma mais o Veiler, por exemplo, que são hand traps muito populares no formato. Dependendo de quão impactante seja, talvez deixe até de ser usado. Você passe a usar mais Mourners do que Veilers. O Draw é de alto impacto, então talvez tenha que usar, mas enfim. É uma coisa muito interessante no formato, tá? O nosso herói usou apenas Shifter, Draw e Gama, 9 hand traps apenas, e ao invés das 12 hand traps, ele meteu aqui Lava Golem no main deck dele. Super Heavy toma, Kashira toma, a depender se não for o Rise Control. Books saíram do deck da galera, tá? Books não existem mais. Ah, poderiam ser 15 hand traps porque ele usa os TTT. E de novo, o TTT em um formato de Super Heavy, com um formato de hand trap no geral, né? É bem útil, como eu já falei no deck de Splight. O resto é Engine Standard, né? Ele tá usando o Ogre, mas não está usando Preparations de main deck. E nem de side. Olha aí, ele usa o Ogre, mas não usa o Preparation. Que doideira. O Ogre ajuda a chegar no lock lá, né? E tal, no full lock. Mas enfim, lembrando, o Kashira chato pra caralho, bloqueando as escalas do Super Heavy. Esse é o primeiro Kashira que a gente tá vendo aqui. Este deck do cara, beleza, 2 Big Eye, 2 do Zeus, 2 do Shangri-La, 2 do Arise. E as caixinhas de one-off, ele não tá usando o Benitiz, ele não tá usando muitos alvos assim pro banimento do Prosperous, né? Pra taxar embaixo do Arise. Só o Infinite Track aqui, pelo que eu tô vendo. E o Ômega também, né? Até porque o Ômega é feito com Gama e tal, mas não tem o Benitiz, não tem o Garura, que são cartas úteis, bem úteis, né? Side deck do nosso herói. Algumas hand traps, no caso Soul Belly, de hand trap. Cartas de alto impacto e meio cartas Going Second, né? Que no caso é o Kurikara, Dark Huller, um Evelyn e 2 TTT Fake, porque o TTT Fake busca esse Evelyn. Raps Feather, que é buscável também. Vírus, que você, em formato de hand trap, você mete isso aqui indo primeiro, porque fatalmente você vai dar isso contra Kashira, por exemplo. E aí você pode setar o vírus do teu deck. É um pouco estranho, porque você vai ter que fazer um Exceed Dark, né? Por exemplo, esse ou esse aqui, pra poder fazer essa carta valer. E essa carta destrói Spell Traps. Não é contra o Super Heavy que você usa isso, né? Obviamente. Mas enfim, é um vírus que tá aí. Judge e o Appointer pra ir hard first também é buscável. Por isso aqui pra tirar a carta da mão do oponente, né? Esse é o Kashira. Próximo Kashira aqui também é top 8. Não vou me estender muito sobre ele não, né? Mas basicamente é muito parecido. Ele tá usando 9 hand traps de alto impacto. Ele tá usando 2 TTT e 3 Evelyn Match Main Deck. Espaço pra tech o deck tem, tá? Espaço pra tech tem aqui. Não é como se a consistência fosse ser melhorada metendo mais cartas. O TTT pode ajudar porque ele compra cartas e tal. O TTT Fake também. Mas o nosso herói foi nessas techs, né? Raps Feather de main deck. Ele tá usando um College aqui também, formato de hand trap, afinal de contas. E tem os Evelyn, cartas Hard Second. O resto é engine bem standard de Kashira mesmo. O West deck do nosso herói muda um pouco, né? No caso, não muda nada. Muda nada na real. E o side deck dele muda, né? Kurikara, Judge, Life Storm, D-Barrier e Nibiru, mais hand trap de alto impacto, cartas Going Second, Hard First a depender da matchup, principalmente contra a Despa, e Pearl também, né? E os Life Storm pra tentar ir segundo, dependendo do deck, né? Obviamente. Enfim. Poucos decks faltam, Super Heavy que fez top 16, 41 cartas pra ele. Ele tá usando o bicho one-offzinho aqui, né? Que é engraçado, mas ele tá usando. Justamente, eu não vou falar muito da engine nem das cartas, porque é bem parecido com o outro que a gente viu, tá? Mas a diferençazinha tá aqui, né? No side deck, ele tá usando 5 bichos e ele tem 1 de main deck. Então ele tá usando muitos bichos. Não são os 5 padrão, ele tá usando um a mais dos 4 padrões, na verdade, né? Que é 3 Magna e um bicho que o Vagabundo tá usando. Aqui ele tá usando 6 bichos. 1 no main deck, 5 no side deck. O respeito, seja lá o que ele tá respeitando, aqui é válido. O Despera e também o Mathmech. Decks bem populares no formato. Pancratop Side Deck, Anti-Spell também, o sendo usado no nosso herói. O Kaiju, é estranho ser a Gadarla, né? Por que é a Gadarla especificamente? Nível 8? Não tem rank 8 aqui, né? Bom, mas tudo bem. E o Ogre, que ele tá usando de side deck, que eu acho aconselhável, tá? Melhor Ogre de side deck do que de main. E o Ogre de side deck aqui dele, acho justo. O Ogre também é comido pelo Dimensional Shifter, né? Apesar de não pegar muito bem o Kashira, mas enfim, é comido, né? Enfim. Pra completar a listagem aqui, temos 40 cartas para o Mathmech. Bem parecido com o que a gente já viu também. Forbidden Lance, que ele ainda tá usando Forbidden Lance, tá? No deck dele. Não tem os books, mas tem um Lance. Ele tá usando 9 hand steps de main deck, Shifter, Draw e Ash, Standard. Ele tá usando Preparations com o Ogre, 2 Evelyn e 3 Lances. Essa é a abordagem na side. Ele não tá usando TT, mas tá usando 3 Evelyn e 3 Lance. No side deck ele tem uma coisa diferente aqui. Mais Kaijus, Dark Huller, Change of Heart, Evelyn,
de Barrier e Anti-Spell. E aí o deck de Mathmech que fez top 16 nesse nacional é um Mathmech bem padrão, né? Um Mathmech bem padrão mesmo, mas moldado pro formato. Porque ele tá usando o engine mais standard possível. Circular, 3 Diameter, 2 Subtraction, 2 Sigma, 1 Subtraction, 2 Addition, né? E 1 Subtraction. Oh meu Deus, revolucionário, ele tá usando só um. 3 do Parallel Exceed, Mine, Small World, Factorial, Equation e bora! Esse é o deck do nosso herói. Ele tá usando, ele arrumou espaço pra colocar um College e de Hand Trap ele usa 3 Veiler, 3 Ash, 3 Gamma, 3 Draw, 3 Impermanence, 12 Hand Traps com mais 3 aqui, né? 2 Ogre e 1 Veiler, 15 Hand Traps, plus College, que poderia ser uma Hand Trap extra, plus Kaiju, então vai 17 slots pra Hand Trap que o nosso herói tem, mas ele optou por usar um College em formato de muita Hand Trap, ele não quer tomar. E também o Kaijuzão da massa pra ser buscável pelo Small World. Simplesmente começa a dar isso aí e dá no Pearly, dá no Arise Heart e vai ser feliz. Bem legal, eu gosto do Mathmech. Não vai fugir muito disso não, tá? A gente Firewall não é boa, mas enfim, não vai fugir muito disso. E eu acho que esse é o padrão deck. O que mata são os bichos mesmo, tá? Tem bicho no formato, corre de usar Mathmech. Corre mesmo, tá? Apesar de ser um deck com muita Hand Trap, é muito ruim. Você apanha muito pra bicho. Enfim, 3 Belly, Rap's Feather, Droplets, Dark Hully, Evelyn e o Anti-Spell. Se no main deck ele tem 15 Hand Traps, ele tem mais 3 no side deck dele, pra ele pôr no deck, mas ele tem um monte de carta second, né? Rap's Feather, Droplets, Dark Hully, Evelyn e mais uma carta Hard First. Eu achei interessante o deck do nosso herói, equilibrado, ele tá usando esse carinha aqui. Eu não sei quem que ele manda pro extra deck que tem efeito, ninguém tem efeito aqui na verdade. Um pouco estranho, esse bicho não manda alguém que tem efeito pro cemitério, um Cyberse, o Aggregator, nem a fusão nova. Acho que não é pra fazer ele ter 0 na verdade, né? É só pra bater e ele ficar com 5.000 de ataque. Você bater nos amiguinhos. Se você faz ele com 5.000 de ataque com Update Jammer, é bom. Só que você já tem o Access Code nisso, né? Bom, enfim. Então, galera, esse é o resultado do Nacional. É o primeiro Nacional que eu tô falando aqui, mas eu vou falar de mais nacionais, tá? Pra gente ver mais decklist, overdose de coisa no novo formato. É basicamente isso. Valeu, falou e até mais.